Howdy, man. Olá, estamos começando o Arte Agenda Entrevista, um dia muito, muito especial. Eu vou confessar que o livro chegou agora em minhas mãos, o Inter, o Jornalismo e Nós, e eu estou com o meu colega de Correio do Povo, jornalista esportivo, o cara que mais entende de setor do Inter aqui no Rio Grande do Sul, um dos mais, né? Não dá nunca para dizer. Não. Fabrício Falcoff, seja bem-vindo ao Arte Agenda aqui. Valeu, Gonzaga, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando contigo. Cara, um livro como esse, sabe que eu não tive como folhear e tu estava aqui me dando um manualzinho de como ler, né, o livro, mas eu queria te perguntar quando veio essa ideia, porque 25 anos de carreira, o Correio do Povo com uma cobertura sempre muito forte de esportes aqui, o jornal é conhecido por uma cobertura forte de esportes, e aí em algum momento tu decidiste fazer essa obra que deve ser hercúlea, deve ter sido dificílima de fazer. Na verdade, assim, ó, há muito tempo eu tenho vontade de fazer um livro. O meu primeiro projeto era fazer um livro que contasse ali a história do Inter de Belém, do quase rebaixamento em 2002 até a inauguração do Beira-Rio, a reinauguração do Beira-Rio, que era ali uma fase de ouro do Inter. E eu comecei a escrevi sei lá quantas páginas, poucas páginas, e cara, tu sabe como é que é a nossa vida? Aí aparece uma coisa, aparece outra, e tu deixa um tempo, uma semana, duas, quando vê não pega mais. Mas eu deixei aquelas... Eram poucas páginas mesmo, assim, era meia dúzia. Deixei lá guardado. Tinha feito algumas entrevistas também e tal, naquela época. Deixei lá guardado. E aí, um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu disse, cara, agora eu vou fazer. E aí eu retomei, quando eu retomei, eu me dei conta, mas sabe que ainda vou... Se eu fazer bem certinho como tem que ser feito, vai demorar uns 2 anos. E vai dar bem certinho quando eu estiver completando 25 anos de carreira. Vai ser um marco bacana. E aí eu fui fazendo devagar, no tempo que dava, né? Que, enfim, eu tenho outras atividades, tenho 2 filhos, tenho um cachorro, enfim, tenho esposa, né? Tenho família, então não é sempre que a gente consegue se dedicar, mas eu fui escrevendo devagarinho no meu ritmo. Não fui falando com muitas pessoas, eu te falei, né? Sim, a gente já sabia, né? Mas eu não falei para muita gente, que eu também não queria que ficassem me cobrando, tem que terminar o livro, tem que terminar o livro. Então fui fazendo aos poucos no meu ritmo e foi bom porque eu voltava, né? Eu me lembrava de episódios e voltava, reescrevia partes e depois, enfim, acho que ficou dessa forma, foi mais tranquilo de se fazer e acho que ficou um produto final que o público vai gostar. Fabrício, tu no esporte, nas matérias que tu fazes, tu és conhecido por ser um repórter bastante investigativo, mas também crítico, né? Um cara que não se diz assim, essa coisa de no tempo do repórter, amigo de dirigente, de conselheiro, tu és um repórter profissional, então muitas vezes tu tem uma amizade, mas tu também na hora do trabalho na hora do pau, tem que dar pau. Exatamente. Mas é isso que eu ia te perguntar, porque aqui tu me mostrou antes, aqui tem muitas histórias, eu noto, pelo menos nas matérias, que tu é um contador de histórias. A crônica do jogo, desde a crônica do jogo até uma grande matéria, tu conta histórias muito bem, tu é um cara que tem riqueza de detalhes. E isso tá nesse livro aqui, esses detalhes de historinhas do clube. Exatamente. O que foi para o nosso público aí entender? A timeline do livro é a história do Inter, dos últimos 25 anos de história do Inter. Ou seja, desde 2000, do verão de 2000, fevereiro de 2000, quando eu comecei a trabalhar no setor do Inter aqui no Correio do Povo, até hoje, até o time do Roger. Eu fiz um pós-fácil aí, no final... falando das enchentes, de como estava a demissão do Cudê, enfim, aí assumi até hoje. Mas eu dou uma recheada nessa história com histórias de bastidores do próprio clube, histórias de bastidores de matérias, de reportagens. Eu falo muito de como eu fiz certas matérias, por exemplo, como eu fiz aquela investigação do caso Pífero. Eu vou contando
sem dar nome aos bois, né? Uhum. Sem revelar as fontes, como eu nunca revelei nem no jornal, aqui no livro eu também não revelo. Mas eu conto como as coisas aconteceram, como a pessoa me ligou, onde é que eu fui, como é que eu fiz, como é que eu investiguei. Então, eu tenho a pretensão de dizer que esse livro ele vai interessar não só aos colorados, que evidente é a história do Inter, mas também quem curte futebol, quem gosta de bastidores, de histórias de bastidores de clubes, e quem gosta de jornalismo, porque eu faço um panorama também da evolução do jornalismo nesse período aí, né? De como era a cobertura antes, como é agora. Ou a involução, no caso, por exemplo, eu que já fui do esporte ali nos anos 90, início dos 2000... Eu assistia, e aí eu vou falar da minha experiência, porque agora eu tô na cultura, mas eu ficava, quando eu fazia Ubra, por exemplo, cobertura, eu ficava no treino, conversava com o médico, conversava com o fisiologista, conversava com o técnico, os jogadores davam apelido, quando eu chegava, apelido normalmente a ver com o tamanho, assim, aí eles olhavam, eu era parecido com algum jogador, falava, tá chegando ali o irmão gêmeo do... Sabe, essa brincadeira, essa resenha que era normal, não tem mais, né? Não. Pois é, e isso também aparece no livro, essa evolução ou involução, se a gente for considerar, né? Exatamente. Conta, porque eu tenho que relatar, né? O Parreira sentava na sala de imprensa com uma mesa como essa aqui e nós ficava falando sobre futebol durante meia hora, 40 minutos, além das entrevistas, né? Uhum. Os jogadores a mesma coisa. Nós entrevistávamos os jogadores antes, durante e depois dos treinos. Era uma loucura. Falava com todo mundo, com todos os personagens. Um jogador estava lesionado, passava um médico, tu perguntava como é que tá o fulano. Tá melhorando, talvez para o próximo jogo. E tu tinha informação um pouco mais apurada para repassar para o teu público, né? No caso, os leitores do Correio do Povo, né? No meu caso, mas qualquer um era assim. Os caras que trabalhavam com rádio, com TV, mesma coisa. Então, eu acho que, por um lado, foi um caminho inevitável, o fechamento dos clubes, porque a coisa ficou muito mais profissional, né? Uhum. Mas, por outro, embora eu reconheça que seja esse um caminho inevitável, quem sai perdendo na real, quem saiu perdendo é o público. É o torcedor, que ele fica menos informado sobre o seu clube, sabe menos das coisas, menos dos bastidores, conhece menos os jogadores. Então, é isso. Embora eu reconheça que seja inevitável, eu lamento, porque todo mundo perde, né? Eu vou brincar uma coisa contigo, uma das partes mais legais do livro, fora o caderno, fotografias da folheada que eu dei, é esse material gráfico. Eu vou tentar mostrar aqui pro pessoal que aonde tem, normalmente tem aquelas, da cobertura do Beira-Rio, né? Aparece aquelas como se fosse um detalhe gráfico mesmo. Uhum. E nessa história, por exemplo, aqui tu fala da volta que não houve do Fernandão lá em 2009, em agosto, quando ele estava jogando no Al-Garrafa do Catar. E são tantas dessas histórias que permeiam, que elas vão, né? Tu me contaste antes nos bastidores aqui, que é uma coisa de cronologia. Mas eu te pergunto também, a torcida quer saber se está no livro, esses, que a gente falou da resenha, né? O Parreira era, talvez, né, dos técnicos, eu não sei, o Abel, outros assim, nos tempos que vocês conversavam bastante com o técnico, né? Mas, por exemplo, dos jogadores com os quais tu conviveste, o Fernandão era o melhor papo, ou tinham outros que estão aqui, que tu lembras, assim, que estão no livro? Naquela época a gente conversava com todos. O Fernandão era um grande cara, né? O Fernandão tem um grande cara. Inclusive mostra pro nosso público a foto que tá na contracapa. Olha aí, ó. Nós dois, logo depois do jogo que o Inter foi campeão mundial, o Fernandão e todo o time, né? E, inclusive eu fui para trabalhar, né? Foram para uma churrascaria lá em Tóquio e eu acompanhei lá entrevistei todos os jogadores do Inter. Todos os reservas e os titulares, todo o grupo que estava lá, nessa churrascaria aí. E o Fernandão, logo, ainda com o uniforme do jogo, a gente tira uma foto juntos lá, nós dois segurando a taça, né? Segurando a taça de campeão mundial. Mas ele era um grande cara, um grande sujeito, e até hoje ele é lembrado pelas pessoas que trabalharam naquela época e trabalham até hoje no Inter como uma referência, né? Ele era um cara como se fosse um irmão mais velho, assim, dos jogadores, principalmente dos mais jovens, né? Tipo,
Sabe aquela coisa que tu tem que ter respeito em casa das coisas? Sim. Quando tu chega em casa, tu não pode tirar as roupas no sofá, ou a tua mulher te xinga porque tu deixa a toalha em cima da cama. É uma espécie de Um coordenador do né? negócio. É. Mesmo... Ele não deixa, ele impôs lá uma série de regras dentro do vestiário. Tu não pode chegar e atirar as coisas no chão, porque senão alguém tem que juntar. Tu não pode... Enfim, ele, sabe, deu uma disciplinada no vestiário. E ele conseguiu fazer isso de uma forma que todo mundo gostava dele, que já é um exercício, né? É um mérito, né? Tu consegue fazer com que todo mundo ande na linha, se cuide durante a semana, jogue bem motivado no final de semana, sem encher o saco de ninguém, sem ninguém ficar bravo contigo. Então ele tinha uma qualidade, né? Ele conseguia se impor dessa forma e mesmo assim todo mundo gostava dele, né? Foi a grande liderança do Inter dessa fase. Não, dessa sem dúvida, fase né? tua. Talvez... Eu já corto a pergunta para exatamente a diferença, porque tu também, nos tempos de vestiário aberto, para esse vestiário mais fechado, que a gente vai só para as coletivas e fala vez por outra, às vezes rola uma exclusiva, né? Mas, por exemplo, a diferença também pro D'Alessandro, e aí eu vou perguntar a diferença das duas coberturas de mundiais tuas, a diferença do Japão, claro, é um vestiário vencedor e um vestiário que... Mas... A diferença lá, assim, tu em algum momento sentiu, por exemplo, em 2010, que não ia dar, apesar de tudo favorecer o Inter, e aí começa o jogo, antes dos gols, assim, tu teve alguns lampejos, tá? Alguma coisa, tem algum detalhe ali, alguma coisa que tu... Em 2006, né, o Inter foi querendo fazer um bom papel, mas cá entre nós, né? Poucas pessoas imaginavam que o Inter poderia ganhar do Barcelona, de Ronaldinho, enfim. Mas o Inter foi lá e ganhou. O Inter jogou bem pra caramba aquela final. Jogou bem e ganhou, mereceu ganhar. O Ronaldinho, inclusive, disse que a derrota mais dolorida da carreira dele foi aquela. Uhum. Então, tem gente que quer minimizar essa derrota do Barcelona, do ponto de vista do Barcelona, né? Mas não, eles sentiram aquela derrota. E depois, em 2010, ou seja, o Inter foi como se der, deu, né? Assim, sou franco atirador. Em 2010, não. Em 2010 foi diferente porque o Inter já estava num outro patamar de clube. Não tinha o Barcelona. O adversário era a Inter de Milão, que não vivia uma boa fase, né? Tava trocando de técnico, lá eu não lembro quem era o técnico naquela... Não era o Rafa Benítez, não? Eu acho que era. Acho que era o Rafa. Tava numa... Todo mundo falando ali que essa é a última competição, e depois vão trocar. Acabou nem trocando, né? Continuou, parece que continuou. Não me lembro mais também, mas parece que continuou. E então o Inter foi assim, vai lutar de igual para igual no mínimo. Não dá para dizer que era favorito, porque era Inter de Milão, né? Tinha ganho num torneio, até tu foste na Suruga, aquele torneio que o Inter ganhou do Inter de Milão com Nilmar de bicicleta, tu foste... Foi a Copa Dubai. Dubai, isso, né? Foi em 2008. Isso. Foi um pouquinho antes. Né? E o Inter tinha ganho, né? É. Então tinha um otimismo. Talvez até um pouco que tenha atrapalhado, talvez não. Com certeza os próprios dirigentes reconhecem, e tá isso no livro. Não foi salto alto, tá? Mas foi quase. Porque o hotel do Inter é um hotel maravilhoso lá em Abu Dhabi, né? Muito torcedor, muito oba-oba, né? A imprensa no mesmo da hotel. Torcida. Da torcida. Teve aquela festa no Beira-Rio antes, lembra do filme? Sim. Até o Lúcio, depois a gente entrevistou o Lúcio, que o zagueiro que passou pelo Inter, estava na Inter naquela época, e depois do jogo, depois que o Inter perdeu para o Mazembe, a gente entrevistou ele lá num treino, e ele disse, também estavam comemorando lá antes de sair de Porto Alegre, né? Que não é bem por aí, tá? Aquilo não foi uma comemoração, foi um filme, foi uma coisa mais voltada para torcedor. Mas claro que isso influi no final das contas, né? E os próprios dirigentes fazem essa autocrítica e dizem que realmente tinha que ter ido mais fechado. O avião, eu estava no avião, né? Saiu de Porto Alegre direto, parou na África, parou em... não me lembro o nome do país aí, mas está no livro. Tá, não, mas é no norte. Acho que na Nigéria. Na Nigéria. Eu acho que na Nigéria.
E parou lá e ficamos uma madrugada inteira lá, porque os caras queriam cobrar uma propina do Inter lá, ficamos uma madrugada inteira para abastecer de água, alimentação e combustível o avião, cobraram uma propina, fizeram uma vaquinha, e o avião cheio de torcedor, era um avião imenso, que até fez força para pousar aqui, porque a nossa pista era mais curta do que é hoje. Então tinha uma restrição até de bagagem, porque não podia ir muito pesado o avião para poder decolar aqui. É um avião grande, não me lembro qual é o avião agora, mas que era um Airbus bem grandão. Desses. E lotadão de torcedor, cara. Tem até uma foto aí que é dentro do avião. Os caras tocando samba aí. Eu vi umas no avião aqui. E aí, isso aí, no final das contas, influi um pouquinho, né? Aqui, aí mesmo. Dentro do avião, lotado. Os jogadores... Nós ficamos quase 24 horas dentro desse avião, entendeu? Porque por causa desse problema que deu na Nigéria. Então, tu chega lá cansado e contaminado por essa euforia louca. Porque foi uma euforia, cara. Antes de nós chegamos no estádio, eu e o Justo, o fotógrafo aqui do Correio do Povo, Ricardo cara, Justo. tinha colorado que parecia que tu tava no Beira-Rio. E nós tava nos Emirados Árabes, cara. Era um mar de gente fora do estádio esperando para entrar. Então... Eu conheço um amigo que fez aquelas 12 vezes, assim, pagou. E o pior que daí foi a corneta dos gremistas na época, né? Que começou a pagar ali em novembro, né? Daí, cara, depois ia foi pagando o outro ano, né? As prestações. É assim. Mas Fabrício, quero te perguntar, bom, a gente falou das coberturas internacionais, do setor do Inter, já para fechar, depois a gente vai falar do serviço, porque o livro tem o seu site, tem onde comprar, o contato, o preço, né? Mas vai ter lançamento também nessa quinta, dia 24. Mas para fechar a parte de perguntas, eu queria te perguntar isso mesmo do jornalismo esportivo que nós estávamos falando agora, que o clube é mais fechado. Atualmente, por exemplo, de uns tempos para cá, também para o jornalismo não é assim, considerando para o jornalismo, às vezes o clube estar bem ou ruim independe, né? Porque o trabalho do jornalista, do repórter é que vai fazer, por exemplo, aquela história, existe uma brincadeira na redação, lá vem fazendo crise, é uma brincadeira que se faz, né? Mas, por exemplo, o momento atual do Inter sem um grande título importante mexe no que? Se está no livro, claro, tu falou que está até a fase do Roger aí, mas o que está retratado no livro, assim, dessa coisa da ânsia por títulos, da montagem de equipes, às vezes equivocada, da montagem de um projeto que lá no meio do ano já está todo desfeito, assim, o que tem ali nessa parte final do livro cronológico, ou alguma história que fale disso, assim? Cara, eu acho assim, o livro, ele explica, quem for ler o livro, o meu objetivo foi esse, quem ler o livro, ele vai entender por que o Inter conquistou os títulos em 2006, em 2010, teve aquela grande fase de ouro, e também vai entender por que ele não está conquistando títulos. Esse foi o meu objetivo. Quais são os erros, o que aconteceu. Porque assim, o futebol é daquelas coisas, tu pode fazer tudo certo. Por exemplo, tu vai fazer um livro, tu tem uma boa história, tu escreve com esmero, tu tem um bom texto, né? Uhum. Tu escreve com esmero, tu pega uma boa editora, tu imprime numa boa gráfica, cara, o livro vai sair bom. Não tem erro. No futebol não é assim. No futebol tu contrata um bom técnico, contrata bons jogadores, tu tem um gramado bom, o salário está em dia, os dirigentes estão... E o resultado às vezes não aparece. Não aparece. Então o futebol é uma das poucas coisas que tu faz tudo certo e o resultado pode dar errado. Claro que se tu faz tudo certo, a chance de dar certo é muito maior do que se tu faz tudo errado. Mas eu acho que no futebol o fundamental é ganhar. Uhum. Ganhar. Se tu ganha, tu melhora, mesmo quando tu não tá bem.
Quantas vezes tu viu um time que nem é tão bom assim? O próprio Inter. O Inter teve agora lembro de memória, que o Mário Sérgio veio para a parte final e que 2009. o Inter ganhava sempre de 1-0 com o gol do Vitinho, assim, era uma coisa assim, se eu não me engano, era esse time. Não era o Vitinho, porque o Vitinho foi depois, mas eu não me lembro então quem é. Não era... Mas foi umas 7 vitórias de 1-0, assim, que classificaram para Libertadores, assim. Acho que foi a outra fase do Mário Sérgio aqui. Não foi 2009, né? Foi 2009. Mário Sérgio, que o Inter foi vice-campeão, perdendo o título. Perdendo o título pro Flamengo na última rodada, que teve aquela entregada do Grêmio pro... Não sei contra... Pro Grêmio, pro Flamengo e o Inter 4-1 no Santo André. Exatamente. Isso. Foi isso. Então, a time nem era tão bom, não estava encaixado, nessa época que tu tá falando, por exemplo. Sim. E ele ganha e ganha e ganha. Quando tu vê, pum. Quer um outro exemplo? Esse aí mais trágico ainda. Tá. O Inter quando caiu. 2016. Sim. Lembra até que o porque Inter 2015 era um cano, né? 2015 aquela semifinal. Mas daí desmanchou todo o time. Aí começou com o gurizado, com o Argel. Sim. E aí... Lembra que o Inter chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro de 2016? Sim, no início. Teve 9, 10 jogos sem perder. Chegou a liderança, tanto é que o nosso colunista, eu também falo isso no livro, o nosso colunista chegou a fazer aquela brincadeira, esse Inter do Argel é uma vaca em cima do poste. Ela tá lá em cima do poste, todo mundo tá vendo que ela tá lá, mas ninguém sabe como ela chegou lá. Sim. Era o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro. O time era tão ruim, tão desequilibrado, que caiu. Depois do Argel veio o Falcão, depois o Celso Roth e depois o Lisca. Nos últimos 3 jogos o Inter caiu. E eu tava lá, pra não dizer que eu só vou nos lugares bons. Sim. Tu tava em Belém aquela vez, mas tu tava no... Eu tava em Yokohama quando o Inter foi campeão mundial e tava em Mesquita quando o Inter caiu. Quando caiu. Então, Gonzaga, eu fui um observador privilegiado de toda essa história, que é uma história riquíssima, possivelmente a etapa mais rica da história do Inter, porque foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores 2 vezes, disputou grandes títulos, quase foi campeão brasileiro mais de uma vez. Semifinais de Libertadores aí também. Mas também caiu. Caiu, né? Mas também caiu, quase caiu em 2002, caiu em 2016. Teve todos aqueles escândalos do pífero que eu tive... enfim, consegui cobrir em primeira mão a maioria das matérias, foi o que deu, ou quase todas, modestamente. Não, isso eu lembro da época que era... Então, é uma história riquíssima, eu fui um observador privilegiado, que eu estava próximo. Sim. Então, o livro é esse. O livro, como diria o repórter Esso, testemunha ocular da história. Exatamente. O Fabrício foi isso. Então vamos dar o servicinho. Eu tô com a colinha aqui, mas se tu quiser dar de cabeça aí também. Dia 24, quinta-feira agora, também na Sojipa. Quinta-feira, também conhecido como quinta-feira. O horário, que horas o pessoal começa a chegar? Pode começar às 7 vai começar às 7 horas 19 horas. 19 horas, a gente vai estar lá autografando o livro, o lançamento. Quem não puder estar e quer comprar, tem aquele sitezinho bacana, aquele... www.interojornalismoenós.com.br. Entra lá, clica, dá uma olhada lá, tem trechos do livro, tem material lá que a pessoa pode dar uma olhada, clica lá, vai receber em casa, R$69,90 por enquanto, depois a gente vai ter que dar uma aumentadinha, né, Gonzaga? Pra saber como é que tá a coisa. Mas por enquanto tá R$69,00. Tá bom. O livro. Cara, eu ao pegar ele já disse que eu vou adorar esse livro, porque no tempo que eu fazia cobertura esportiva eu não assumia também que, né, o clube, mas todo mundo sabia, né? Então, por ser colorado, eu acho que todos os colorados, mas talvez as pessoas, como tu mesmo falou no release de lançamento, que eu acho que os não colorados também, pessoas que gostam de esporte vão querer ler essa história. Quem gosta de jornalismo, quem gosta de comunicação, acho que vai gostar. Histórias de bastidores... Quem gosta de futebol em geral, acho que vai gostar. Vai gostar da história. Fabrício Falkowski, o primeiro de uma série de livros que eu tenho certeza que nos 30 anos de carreira ele vem com outro. Eu tenho absoluta certeza porque o livro ainda não li, mas está maravilhoso. O Arte Agenda Entrevista volta logo na semana que vem. Vocês ficam então
comprando, vamos lá, o Interjornalismo e nós.com.br, comprem o livro, vai lá pegar um autógrafo do Fabrício, vai estar a sessão lotada lá. Obrigado, até mais. Tchau, até mais. Valeu. Oh, man.